Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para tu que tá aí do outro lado da telinha. Eu me chamo Sabrina de Paula e seja muito bem-vindo ao nosso Dcast, Direito em Podcast. Esse podcast chuchuzinho que traz para ti os melhores assuntos da área do direito. E hoje a nossa convidada especial é a doutora Yasmin Carvalho. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Muito obrigada Obrigada. por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, doutora. A Yasmin, eu vou tirar a doutora da frente, tudo bem? Tá bom, perfeito. A Yasmin, ela é advogada em início de carreira. Fez um ano agora, né? Sim. Da recebida da vermelhinha. E vamos começar os assuntos bem do começo. Como escolher o direito? Assim, eu digo que eu não escolhi o direito. Foi o direito que me escolheu. Logo no ensino médio, eu estava estudando para medicina. Tipo, desde o segundo ano do ensino médio. Fiz cursinho, eu estava no São Francisco, né? Então, era próximo lá do cursinho, saía da aula, já ficava pro cursinho. Então, segundo ano, terceiro ano, estudando para medicina. Só que eu tive um episódio da minha vida que, não quero medicina, isso não é para mim. Só que nessa época já estava estudando, cursinho e tudo mais. E a minha nota foi boa, tanto é que eu consegui na UBRA, pelo ProUni, bolsista, né? E fiz faculdade pela UBRA e tudo mais. Mas digo, eu não escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. Mas o que foi esse divisor de águas, assim? Porque de medicina para direito É bem. é um pouquinho diferente. Foi o episódio, tipo, a minha mãe ficou doente. Então eu tive que passar uma semana no hospital com ela. Era acompanhante, né? E eu vi aquela cena, aquela situação todinha, tava uma situação grave. Aí eu fiquei, não quero isso, não é pra mim. Depois de 2 anos estudando, não é pra mim, não é. Foi o divisor, não quero. Aí fiquei na questão, então bora. Aí tanto é que uma amiga minha falou, olha, por que tu não tenta lá na Umbra? A questão vai que, né? Aí foi isso, deu certo, consegui a bolsa e E aí também se desencantou por todas as áreas da saúde. com certeza. Com certeza. Aí tá, fiz a faculdade lá na Ubra, Direito, todos os semestres. Desde o início eu já estava toda organizada. Esse semestre eu vou fazer isso, isso. Tanto é que no último semestre, logo no quinto, eu já tinha em mente que o meu último semestre eu vou fazer só o TCC e uma última matéria. Eu poderia ter acabado a faculdade no nono, mas não, eu vou fazer isso, vai ficar tudo organizadinho. Te entendo. Que caso alguém não saiba, na Ubra, pelo menos na nossa época, eu não sei como está agora, porque depois que a gente saiu, simplesmente teve uma revolução lá dentro, né? Então, Exatamente. na nossa época, a grade era aberta, então a gente podia escolher as matérias que a gente queria fazer, também, né, pedindo a orientação da coordenação de curso, mas a gente tinha essa liberdade. Só fechando parênteses agora. Aí tá, fiz a faculdade e tudo mais. Aí teve a questão da UAB. Já a prova da UAB, eu fiquei tentando desde o nono semestre. Não passei de primeira. Fiquei tentando, acho que foi pro oitavo pro nono. Fiquei tentando, creio eu, umas 3 vezes. E na terceira passei. E aí, quando foi em agosto de 2022, salvo engano, foi a minha outorga, eu já tinha passado na OAB, tava só esperando fazer a segunda fase da prova. Escolhi direito penal porque era uma área que já me chamava a atenção. Tanto é que meu primeiro estágio foi no Tribunal de Justiça, estagiei no fórum, na primeira vara criminal. Foi o estágio lá, depois eu fui para o escritório. Mas, enfim, escolhi a área, direito penal, fiquei estudando. Não passei de primeira na primeira fase da segunda fase. Fui para repescagem. Então, foi a questão de muita disciplina, sabe, de querer desistir, mas ao mesmo tempo não vou desistir. E fiquei esse período todinho. Tanto é que eu terminei em 2022 e em janeiro de 2023 saiu o resultado da ordem. Eu achei engraçado que quando eu não estava aqui em Santarém. Quando eu descobri o resultado da segunda fase, da primeira vez que eu fiz, que eu não tinha passado, eu fiquei arrasada. Aí eu fui embora, aconteceu uma situação, fui embora para outra cidade e voltei em dezembro, justamente para fazer a prova da segunda fase. E foi tão louco que eu estava me sentindo assim, em relação à última prova, confiante. Tanto é que quando meu namorado foi me buscar da prova, ele já viu, nossa, já me olhou assim com um semblante assim, eita, tem alguma E foi coisa bom. aí. Também, o José tá aqui, né? O José.
Já viu que você. E no meu interior, eu sabia, nossa, a prova foi boa. Só que a gente fica com medo, tu sai da prova Aham. com medo de O falar. coração tá na boca, cara. Exatamente. Eu fiquei, não, vou ficar calada. Mas no meu eu sabia que eu tinha feito uma boa prova em relação ao anterior, que não tinha dado certo por pontos. Não, pior coisa. Pior coisa. Mas foi, segunda fase, passei, recebi minha carteira. Tanto é que, assim, por um lado eu fico, nossa, tipo assim, não passei de primeira. Mas eu vejo que não é uma coisa que só aconteceu comigo. Vários colegas passaram pela mesma, passam assim pela mesma situação. E até um deles me parou um dia desse, Yasmin, se tu conseguiu, tu passou na repescagem. Olha, eu tô aqui, advogada. Que também não aconteceu a mesma coisa com eles o que aconteceu comigo. Eu fico, olha. Então eu virei um exemplo, digamos assim, né? Então, é E isso. não é uma prova Não é. fácil. Se ilude quem acha que vai ser uma prova fácil. Não é uma prova fácil, é uma prova difícil. Você tem ali, não sai daquilo que tu já estudou na tua faculdade, por exemplo, mas obviamente que tu não consegue na faculdade ver tudo. Dentro da Sim, faculdade vai muito também do aluno, né? Estudar, procurar, ler, ter bons livros, ver bons doutrinadores, estudar por fora, ler as doutrinas, enfim, que se tem por fora, não necessariamente aquela doutrinona, né, do sim, Manual de Direito Constitucional da Natália Masson. É ótimo, mas também tem as outras leituras são complementares. boas. E a gente, enfim, é um mundo ali dentro e a gente nunca sabe o que vai cair. Eu acho que a pior coisa, pra mim, era a sensação de que eu sabia, tinha uma noção, só que não ia cair tudo aquilo. Sim. E se eu me dediquei, se eu me dediquei tanto num assunto que não vai cair? Tu Pra fez mim, qual isso era. área? O meu era civil. Civil. É. O meu era civil. Só que eu lembro até hoje da minha amiga Ana Paula, né? Ela falando pra mim, não escolhe civil, que não vai ser bacana. Mas era a única área que eu tinha certeza que eu podia passar. Uhum. Não porque, enfim, foi civil a minha vida toda já. Foi civil a faculdade inteira. Era Sim. prática no civil que eu tinha. Mana, eu não tenho prática no penal. Eu tenho prática em poucas coisas do penal, coisas muito específicas. Sim. Então, eu vou me colocar em penal pra quê? Constitucional. Gosto, gosto. Tinha noção, mas nunca fiz pra valer. Então, não adiantava. Não valia, né? Até tem muita gente que falava, faz condicional, que é pouca, tem Peças. poucas peças. Aí eu fico, não, mas condicional, eu já não tinha, não era Não tinha afinidade aí. exatamente. Eu falei, não, eu vou pro penal. Uma coisa que já, eu vou gostar de, tá, teve vezes que eu chorei, com raiva, eu chorei. Mas tá aí, é uma coisa que até hoje eu Uma coisa sigo. que eu fiz, eu lembro da prova da UAB, porque também caso você que esteja assistindo a gente, não esteja tendo contato nos primeiros semestres do direito, esteja no pré-vestibular e não tenha tanta noção assim. Nós temos um mundo de peças dentro do direito civil. Sim, Civil abarca absolutamente tudo que existe no planeta de ação é civil e as exceções são as outras áreas praticamente. sim, Então, e tu tem um leque de peças, uma vasta quantidade de peças. E tu tem que saber, algumas peças, cada peça tem o seu requisito, apesar de que muitas usam a mesma base. Então, o que eu fazia? Eu pegava um papelzinho e estruturava peça por peça. E deixei colado na frente da minha janela, para poder ter a base. para Eu poder fiz ficar lendo. também a mesma coisa com penal. Estruturei escrevendo mesmo. Eu falei, não, olha, eu acho que eu fiz muitas, principalmente quando eu fui tentar pela segunda vez, quando eu estava na repescagem. Eu fiz muita peça. Eu acho que minha manhã e minha tarde era literalmente Só peça. só para estudar, e era questão, e era peça, questão, E não peça, e é tinha isso. feriado, não tinha Não não tinha. tinha Às vezes nada. meu tio me chamava a atenção, não, bora dar uma volta, bora, tá bom já, tá bom, bora dar uma volta. Não, eu lembro, na época eu tava. Mano, eu lembro certinho desse período em si, porque eu acho que foi um período tão intenso de estudo que, meu Deus do céu, eu lembro que eu fiz o CEISC, né? Peguei Sim, o CEISC. E eu fui. O curso começou um mês pro recesso do judiciário. Na época eu tava estagiando. Aí eu falei, não, deixa terminar o estágio, porque ainda estava em tempo. Eu estagiei no Tribunal de Contas, então prestação de contas, tudo mais, final do ano. Então deixa terminar tudo isso
E aí, no dia seguinte, né, no primeiro dia de férias, eu já começo. Mano, não deu outra. 7 horas da manhã eu estava lá, eu em pé, tomando meu cafezinho, tranquilo, para 8 horas assistir. Começava, era lá que começava a parte de penal. Sim. E aí eu assisti a primeira aula de penal. E era tudo ao vivo, né? Tu fez cursinho? Fiz CEISC. Tudo ao, então, gente, tudo ao vivo. As aulas eram ao vivo. Então, toda vez. A aula ao vivo estava lá, no ao vivo. E aí, só se batesse alguma coisa com horário de estágio, alguma coisa que tinha que fazer, que aí eu colocava pra noite. Sim. Ou então pro final de semana. E esse mês que eu perdi, né? Esse um mês que eu perdi, quando eu encaixei. Na Encaixei agenda todinha. todinha. E tinha um, só parava pra comer. E olhe lá, quando eu não comia na frente do computador. Mas também foi muito gratificante, porque eu penso numa sensação boa. É tu receber aquele aprovado, aquele. Ou, na Tu primeira lê o teu fase, nome, cara. na primeira fase, tu contando lá pra ver se tu acertou mais de 40, né? É. E na segunda, tu fica assim, tu olha a tua nota, quanto tu tirou? E tu fica, Nossa Dá um Senhora. alívio tão grande. Nossa, é demais. Égua. Eu lembro que eu não tava aqui em Santarém, eu tava em São Paulo. Foi meu presente, né? Aí, ou seja, meus tios já tinham na cabeça, ela vai passar. Teus tios estavam certos. Aí a gente tava lá, aí eu saí gritando no hotel, eu passei. Mas foi, nossa, foi uma experiência tão boa. Aí foi engraçado que no resultado, antes da viagem, eu tinha falado pra minha avó. O resultado vai sair tal dia. Ela também. Nossa, minha família tava toda ansiosa, Confiante. confiante, eu tava ansiosa. Só que assim, eu guardava muito pra mim, né? Que eu fico, meu Deus, eu não sei como vai ser melhor ficar um pouquinho comigo, assim. Aí no dia do resultado, foi literalmente, eu baixei o PDF lá do resultado, né? E a minha avó me ligou. E aí, tu pensou, mãe, passei. Eu fiquei, gente. Aí depois dela, o José me ligou, né? Eu fiquei, gente. Aí lá vai eu gritando. É muito bom, gente. É muito bom. Sério. Muito Acho bom que mesmo. eu. Depois de passar no vestibular. Pra quem faz direito, depois de passar no vestibular, eu acho que é uma prova assim que você também tem naquele coração quentinho de, poxa, consegui. É um Aí alívio. depois, pra quem vai sair, vai prestar concurso público, é uma outra história. Mas ali eu acho que dentro da faculdade, esse resultado dá um alívio muito grande. Dá. E como dá, meu Deus. Principalmente assim, eu não passei de primeira, né? Tanto da primeira fase quanto na segunda fase. Mas quando eu vi, eu fiquei, Jesus, é isso. E tipo assim, a gente sai da faculdade, querendo ou não, a gente tem um objetivo. Então, quando tu chega nesse objetivo, são várias emoções. Uhum. Tu te rodeia. Muito bom. E tu já entrou na faculdade querendo advogar? Tu tinha algum outro plano? Tu ainda tem algum outro plano? Porque, enfim, A acontece, né? gente nunca sabe, né, o dia de amanhã, né? Exatamente. Mas como é que foi essa tua relação? Porque tu também teve contato ali com os tipos de direito, né? Com os Sim. sistemas dentro da faculdade. Como tu escolheu o penal e como que tu foi para advocacia? Inicialmente, quando eu comecei a faculdade, eu pensava em concurso público. Não, quero concurso público e tal. Nos primeiros semestres não estagiava ainda e tal. Só que eu creio que foi no quarto semestre, eu comecei o estágio no fórum. Creio eu que passei uns, sei, 8 meses, um ano, não lembro exatamente, né? Só que após eu senti uma necessidade de ver o outro lado. Eu já vi como era aqui o Tribunal de Justiça, o fórum e tal. Agora eu preciso ver o outro lado, que é a questão de escritório. Na época, quando eu vi isso, eu não tinha visto nem o escritório, tá? Porque normalmente, ultimamente, todo mundo posta, ó, tá precisando de estagiário, vai ter prova todo dia. Na época, por incrível que pareça, eu não vi nada, nada, nada. Eu fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a pegar o Instagram de um monte de escritório e mandei mensagem. Eu fiquei, olha, a gente já tem um não, né? O que custa ter um sim? É Vai que, né? verdade. Aí mandei mensagem, mandei mensagem. Uns nem responderam, mas tudo bem. Outros, não, não tem. Só que teve um que me respondeu, que foi o escritório que eu estagiei. E O da aprendi. Laura, né? Foi da doutora Laura. Aprendi muita coisa. Nossa, eu até no dia da mulher eu parabenizei ela, né? E até falei uma frase. Metade do que eu sou profissionalmente eu devo muito a eles, porque eu aprendi muito da advocacia com eles. Tanto é que no dia da entrevista, retomando lá o início, né? Eles me perguntaram: tu quer
advogar ou tu quer concurso? Inicialmente eu falei, olha, eu quero concurso, mas também eu quero ter uma experiência no escritório para me saber de fato o que eu Onde que tu quero. quer ficar? Exatamente. E lá não tinha muita questão do criminal. Eram coisas pontuais. O que era bastante comum lá era a questão de relação de consumo, direito trabalhista, direito previdenciário. Então, o meu, como eu posso dizer, a minha experiência foi mais nessa área. Tanto é que eu tenho conhecimento um pouco mais dessa área. Só que eu sempre tive aquela questão com o direito penal. Tanto é quando tinha algumas coisas na parte penal, o doutor já passava para mim. Aí, tanto é que ele já me chamava, ó, criminalista, já ficava brincando já comigo. Mas foi nesse sentido, eu já tinha essa afeição. Eu creio que começou na faculdade com a professora Kelly. Ah, Kelly é maravilhosa. Nossa, já me chamava a atenção a parte do direito penal ali, as aulas dela. Tanto é que eu era intrometida em tudo. Tinha júri simulado, ia lá, fazia. Tinha a parte das audiências, ia lá e fazia também. Meu TCC foi direito penal no oitavo ou nono semestre. Já mandei mensagem para olha, professora, a senhora vai ser minha orientadora, tá bom? Não tinha como falar, não. Não tinha como falar, não. Até porque a maioria dos alunos queria que ela fosse orientadora, né? Eu falei, não, tem que falar antes, porque não é possível. E a Kelly é uma ótima professora, a Kelly. Ai, demais. Embora eu não goste muito não tenha muita afeição com penal, Sim. no caso, eu acho que mais com a parte do trabalho, tem algumas coisas que não vão. Mas a Kelly, ela marca a gente, né? Tem aqueles Demais. professores que marcam a gente. A Kelly, no meu caso, ela pegou só o processo penal. Sim. Mas são professores que marcam a gente. A Kelly, o Leandro, o Nossa, Burguesa, a Tânia. a Tânia, Cara, a Tânia, Rosalice. A Rosalice. São professores que marcam a gente, né? Sim, E, enfim, Kelly é maravilhosa. Eu demais. lembro muito que ela realmente era muito requisitada para esses TCCs. Demais. Muito. Eu acho que todo mundo que queria penal ali dentro daquela obra saía correndo atrás dela. E ela era muito atenciosa, sempre foi muito atenciosa para dar orientação, mesmo assim, tanto o aluno, entre aspas, normal, né, que não está fazendo TCC, quanto pro que está finalizando, fazer um TCC, ela faz o acompanhamento, todo o assessoramento, eu achava ela extraordinária. Demais. E falar em TCC, aí tinha ela como orientadora e tinha meu co-orientador, que era o meu namorado também, né? Que ela tava assim, mas olha, me ajuda aí, por favor. Aí ele lá, ia lá, dava uma olhada e tudo mais. Meu TCC também foi, obviamente, no direito penal, né? E assim, foi na época também da pandemia, né? Eu peguei as últimas matérias, não, oitavo e nono tava na pandemia, e o TCC eu defendi de forma virtual. Meu TCC já, quando foi no meu 10º semestre, foi quando tudo começou as aulas voltarem semipresencial. E já quando eu fiz minha outorga, foi a primeira outorga da UBRA, que Na foi volta da pandemia. na volta da pandemia. Ou seja, eu fiquei na faculdade o antes, né, presencial, entre a pandemia, Durante e o durante pós. e o pós. A minha foi a última presencial. Eita, nossa, Eu lembro. Ai, gente, é tão bom lembrar dessas coisas. é bom, É. Ô, Zé, tu também é penal, José? Não, né? tu conta. Também fazendo um adendo de parênteses, né? Aqui no estúdio tem o Elivaldo ali, nosso operador de câmera maravilhoso. Gente, top o Elivaldo. Foto, vídeo é com ele mesmo. E aí ele tá aqui com a gente fazendo esse assessoramento, essa gravação que vocês veem que só acontece aqui também por conta dele. E também aqui tá o José, que é o fiel companheiro da Yasmin, que também é advogado. Inclusive, José, já fica o convite pra gente fazer uma gravação contigo. Ficou até nervosa. Minha carteira. E aí. E então já aprendeu realmente pro penal. Aí já encantou os olhos. Já encantei os olhos. E assim, teve a questão da professora Kelly, que já me chamou a atenção no direito penal. Aí foi a questão do estágio. E eu também me afeiçoei com a questão do curso do CEISC, com o professor Nidal. Nidal. Nossa Senhora! O Nidal, ele realmente faz um diferencial. A gente consegue absorver muita coisa com ele, só que pra mim só foi mesmo pra UAB, né? Porque depois da UAB tem coisa assim que eu nem me lembro. Diferente de civil.
civil, mano, estudando, só mesmo fácil relembrar. E obviamente que tem coisas que a gente vai aprofundando, né? Porque Sim, na faculdade a gente não vê tudo, é impossível a gente ver tudo. com certeza. E depois só, mas é muito bom poder relembrar e às vezes ter que, enfim, lembrar de novo, né? Como, por exemplo, penal. Agora a gente também deu sorte, né? Porque a gente não pegou a mudança da prova da UAB. Exatamente. Entrou o que? Eleitoral, o que mais? Eleitoral foram três, não tô lembrada. Eleitoral, tu lembra? Tu lembra? Ambiental? Não, né? Não já tinha? Vamos Ai, dar eu um nem Google lembro. aqui rapidinho. Eu não lembro. Eleitoral e mais, eu sei que foram três que entraram. As Cadê? matérias. Financeiro, será? Já OAB Novas Sabrina. Matérias, cadê? Eleitoral, previdenciário e financeiro. Eita, Deus, é. Sei que Previ... permaneceu as 80, não Aham. permaneceu, né? Pelo Agora, menos isso, que né? bom que eu também não peguei previdenciário. Ai, Gente, Jesus. previdenciário seria. Fiz previdencial com as Alice? Fiz. Entendi. Até terminar a matéria. Depois que terminou a matéria, não Não entendi é pra mais. ti. É. E na minha época era optativa. Eu lembro que eu fiquei entre esse e ações constitucionais, que era com o Ah, Ítalo. E aí eu fui para previdenciário porque a mesma coisa, a gente já tinha feito todo um planejamento do curso. sim. E eu fiz o meu planejamento junto com as minhas amigas. E aí a gente tinha, né, tudo certinho, então a gente já pegava as matérias, todo mundo junto, lá no primeiro dia já, ali na Ubra torcendo para não terem acabado ainda as vagas. E eu lembro que nas optativas a gente escolheu, era consumidor, era optativa, acho que era consumidor, Previdência. E previdenciário, ações ações constitucionais. constitucionais, e eu acho que ECA também, não era ECA? Tinha também psicologia jurídica, não Mas tinha? era, não, Não? tinha, Era eu acho que era, psicologia então eu errei, jurídica. consumidor não era optativa, Era psicologia era. jurídica e E ECA, se eu não ECA, me é, engano. psicologia, ECA, previdenciário e ações. Aí Sim. eu lembro que a gente fez é, previdenciário e eu não lembro qual foi a outra. Eu sei que não foi ações. Uhum. E também, não, eu acho que foi ECA, eu acho que foram os dois com a Rosalice, ECA. Não lembro agora, desculpa, não vou lembrar. Mas enfim, a gente fez, pegou previdenciário. E foi bacana, foi muito bacana. Eu achei bom o tema. Só que realmente tem aquelas coisas que a gente que ficam na gente e tem Sim, aquilo que a gente não consegue absorver, porque eu lembro muito até hoje, né? O direito é um todo e nós temos os sistemas dentro por uma questão didática. A sim. gente não consegue separar tudo, né? Eles estão entrelaçados. Só que tem coisas que a gente pega uma afinidade tão grande que a gente se esquece dos demais. E para mim foi muito isso que acontece com o previdenciário. Eu peguei uma afinidade tão grande por outro ramo que eu esqueci Da dos matéria, demais. né? Aí, adoro consumidor. Sim, Gente, também gosto. consumidor é um chuchuzinho. Empresarial, eu lembro que eu lembro da Silvânia. Ai, a Silvânia é maravilhosa. E, e não, tava com ranço. Mas um ranço. Até hoje eu acho que empresarial ainda não é tanto o meu forte. Uhum. Porém, eu estou aprendendo a gostar de empresarial. Se porque eu estou fazendo contratos, talvez, porque tem muita coisa Que afim ali, se, né? aham, relaciona. Mas eu tô vendo com outros olhos, mas ainda assim tem um negocinho ali que, sabe, ainda tenta me afastar, mas eu vou conseguir superar isso. E qual a experiência na advocacia criminal estando em início de carreira? Aliás, primeiro vocês montaram o escritório, né? É tu e o José. Não, foi assim. Saiu o resultado, né? Eu creio que foi em fevereiro. Aí, a minha amiga, ela ofereceu, Yasmin, tu não quer trabalhar com a gente? Foi até a doutora Kyla. Bora. Aí, na época, se eu não me engano, o José estava saindo, né, do escritório que ele estava, e foi nós dois para lá. Só que lá era mais a questão do penal. Aí o José ficava mais com a questão da outra advogada, né, que trabalhava lá. Aí eu ficava mais para aprender a questão com a Kyla e tudo mais. Então a gente começou, tipo, ele já estava trabalhando no outro escritório. Aí depois a gente foi lá para Kyla. Eu creio que a gente ficou de 4 a 5 meses lá, não lembro exatamente, pegando experiência e tudo mais. Até porque penal era uma área que eu tinha mais afeição. Então lá eu comecei antes de pegar a minha carteira da OAB. Aí depois disso, passou um tempo, aí a gente resolveu montar o nosso.
Mas óbvio, veio muito pensamento, porque não é só montar, tem um financeiro. financeiro também e aquilo. Pô, será que é isso? Então foi muitas conversas, muito pensamento e a questão do financeiro também. No fim deu certo. Aí a gente abriu o escritório lá em Mojuí dos Campos. Ficamos lá, deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Creio que uns 7 meses. Só que a única prejudicial lá de Mojuí é que a gente não conseguia ir todos os dias. Até porque é longe daqui pra lá, né? Aí, pelo amor de Deus. Aí, assim, como a gente não tava conseguindo ir, e no dia que era pra gente ir, aí tinha alguma coisa aqui em Santarém. Ah, tem o cliente, vai ter uma audiência, vai surgir um flagrante. Não tinha como. Então, aí a gente até resolveu, tanto é que foi em fevereiro, a gente entregou o escritório, e estamos por aqui. Entendeu? Mas foi nesse viés que aconteceu. Ah, eu achei que vocês ainda estavam lá em Mojuí. Não, a gente. Assim, o nosso precursor de lá foi essa questão que a gente não estava conseguindo ir para lá todo dia. É bom lá se a gente fosse morar para lá, para estar lá todos os dias, mas não tinha como. A gente morando aqui e ir para lá e não tava dando Essa certo. dinâmica, né? Não. Aí alguns clientes estavam aqui, queria conversar hoje. Aí tinha os de lá. Aí ficava naquela. Tava complicado. Tanto é que os nossos clientes de lá, a gente, no último dia que a gente foi pra lá, a gente conversou, olha, qualquer coisa a gente vem aqui, conversa com vocês e tudo mais, nessa dinâmica. E, enfim, gente, são os desafios da Do advocacia e início de início, carreira. Tanto a questão de montar um escritório, quanto a demais, questão da gestão de clientes, né? Captação de clientes, na com verdade. certeza. Eu acho que o escritório, ele ainda é necessário. Ainda mais pra cá, pra Aham. nossa, Para a pra nossa região. região. Ele, às vezes, ele ainda é muito pedido. A OAB dá o suporte para a gente utilizar as salas, para atendimento e tudo mais. Só que, às vezes, o escritório ele ainda é pedido, e muito pedido. Sim, ainda tem isso. E aí, depois vem a captação de clientes, né? Como está sendo a captação de clientes? Assim, a partir do momento que a gente resolveu montar o nosso escritório, eu estava lá na. Assim, já tinha conversado com a mamãe e tudo mais, que eu ia sair lá de onde a gente estava e tava pensando em montar o nosso. Aí tá. Lá na frente da minha casa tem um comércio lá, né? Aí eu passando por lá, vi a mamãe conversando com um amigo dela. Tava agoniadíssimo com uma situação que estava acontecendo com ele. Eu acabei entrando na conversa. Aí tá, conversa vai, conversa vem. Meu primeiro cliente, o melhor cliente. Nossa Senhora! O melhor cliente em todos os sentidos. Aí, assim, digamos que a gente começou com o pé direito, entendeu? Com essa situação. Aí teve isso, aí vieram outros clientes. A partir disso, veio o tribunal do júri, consegui fazer um júri. Aí tinha a questão de flagrante. Mas, assim, não é uma coisa fácil, porque tu tá no. Principalmente a partir do momento que eu comecei de forma autônoma, sozinha, é aquele momento de tu fazer ainda teu nome, o pessoal saber ainda quem tu é. Então não é uma coisa de um dia pro outro, não. É de pouquinho em pouquinho, conversando com o cliente, fazendo parcerias, e é isso. E dentro do direito criminal, né, do direito penal, a gente sabe que ainda é uma área que é dominada pelos homens. Sim. Tu enfrenta muito machismo, tu enfrenta algum tipo de preconceito atuando dentro dessa área, sendo uma mulher. Olha. Assim, na época, até tendo uma lembrança da época que eu estava como associada no escritório das doutoras, né? Teve uma situação que eu precisei ir sozinha na delegacia. Cheguei lá, pedi a informação e tudo mais. Aí as pessoas estavam lá, não me deram assim muita moral, né? Eu fiquei olhando. Pô, tá bom. Eu fui falar com o delegado. Aí a pessoa daqui, ó, sanou as minhas dúvidas, mas eu cheguei lá, a pessoa não tava nem. Entendeu? Acho que foi a como é? Primeiro desafio, né? Mas eu falei, não vai falar comigo? Vou falar então com outra pessoa. Aí teve essa situação. A outra foi que ocorreu assim na questão do júri que eu realizei ano passado.
era uma situação um pouco complexa, complicada, porque envolvia feminicídio. E da banca dos advogados, eu era a única mulher. Entendeu? Quando eu cheguei lá, principalmente os parentes da vítima, as pessoas que estavam assistindo, todo mundo ficou olhando. Tu percebe, querendo ou não, principalmente mulher, É, tem um sensitivo assim que percebe quando as pessoas estão te olhando. Foi a primeira coisa que eu fiquei, eita. Tu vira assim o centro, o pessoal fica te olhando, fica, pô, uma mulher fazendo isso. Só que assim, até eu tava conversei com outros amigos, porque passou no jornal, né? Ah, defendeu lá. Aí até eu lembro que eu comentei, eu não defendi a pessoa, eu defendi o direito, que são coisas uhum, diferentes. Mas eu acho que foram essas duas situações, assim, que uhum. ocorreram, assim, de desafios, digamos assim. E independente de qualquer coisa, né, o acusado ele tem direito a uma defesa, sendo Exatamente. homem, sendo mulher, sendo advogado homem, sendo advogada mulher, independente de qual crime seja, né? Exatamente. Todo mundo merece uma defesa. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã e quem vai estar sentado na frente do juiz, do advogado e do promotor. Entendeu? Tem alguma situação que tu já sabe que se aparecer pra ti em algum momento tu não pega de jeito nenhum? Olha, a questão de estupro de vulnerável. Não pego. Questão de violência contra a mulher. Também não pego. Eu peguei esse feminicídio, não nego, peguei. Mas assim, foram várias situações que me fizeram refletir. Até eu lembro que quando o meu amigo me fez a proposta para participar de um júri e tudo mais, eu fiquei assim meio com o pé atrás. Poxa, feminicídio e tal. Aí tanto é que antes de eu aceitar ou negar, tinha uma palestra na UAB que veio pra cá a doutora, ai, eu esqueci o nome dela, ela é de Belém. E começou a falar sobre a questão da dificuldade das mulheres, na questão do tribunal do júri, só que ela falou, tipo assim, principalmente quando ocorrem crimes de feminicídio, violência doméstica, a questão da vivência dela no tribunal do júri, né? Aí eu fiquei observando e foi algo que me chamou a atenção. Aí veio muito na minha cabeça, eu não tô ali para defender a pessoa, tô para defender o direito, até porque todo mundo merece contraditória e ampla defesa, né? Aí foi nesse sentido. Agora pegando agora é uma coisa que eu não pego, prefiro passar para o colega e é isso, tudo certo. É bem, eu acho que tem coisas que a gente já sabe, né? O que aguenta e o que não aguenta. Eu acho também que isso muito me pega no penal. Algumas coisas eu não tenho estômago, Sim, ainda tem né? tudo Tem isso. isso. Às vezes eu acho que é um pouco pesado e eu não tenho estômago pra tudo. Eu Ah, acho eu que o entendo. civil é ainda mais tranquilo, Uhum. apesar das confusões, Das das situações. situações que muitas vezes são complexas. Tipo assim, o meu ponto-chave é o direito penal. Mas tipo, você falou a questão da parte civil, né? Agora, uma coisa que eu não pego é a questão do direito de família. Eu prefiro passar porque, assim, pra mim eu acho muito, digamos assim, pesado algumas situações, entendeu? Então eu prefiro, não é pra mim. Eu prefiro fazer parceria, ó, indicação, vai pra esse colega, mas é uma coisa que eu não pego. Não pega. Cara, eu gosto de direito de família, mas depende muito da situação, porque tem algumas situações de família que também não valem muito a pena o teu desgaste, Sim. dependendo também de qual for, obviamente, o teu projeto, né? Uhum. Porque às vezes a gente conversa, isso daqui não vale a pena, não sei o quê. E obviamente que dentro do início de carreira tem muito aquilo de ser generalista, né? Sim, Da gente pegar de tudo que aparece, só que eu acho que hoje a gente já tem um pouco mais de consciência de com que certeza. mesmo sendo generalista, e a gente sabe que no início de carreira é difícil, a gente precisa conseguir cliente, ainda mais quando a gente opta ou tem que realmente usar como sendo a única fonte de renda. Porque Exatamente. eu acho que uma das principais coisas quando tu termina o curso e já consegue a carteira é porque tu não vai ficar mais um período estudando para conseguir fazer alguma coisa. Tu já consegue, já sai do curso, já recebe tua carteira, já é advogado, já pode exercer alguma profissão, Uhum. né? Mas eu acho que quando tu coloca muito claro na tua mente aquilo que tu quer,
e tu sabe que tem algumas coisas que não valem tanto o desgaste, tu precisa ponderar. Hoje tem algumas situações que eu não. Ainda estou em início de carreira, ainda sou considerada início de carreira, e me considero ainda caminhando para uma estabilidade. Eu ainda não estou na parte estável do negócio. Uhum. Mas tem coisas que não valem a pena o desgaste. Exatamente. E eu parto da sua premissa. Assim, tem a questão de ser generalista. Só que assim, eu levo muito em consideração a questão do desgaste, entendeu? Tanto é, como eu falei ainda há pouco, o meu ponto principal é o direito penal, mas tem as outras áreas, até porque eu, querendo ou não, peguei um pouco de experiência, entendeu? A questão do consumidor, a questão de algumas situações do direito civil e questão do direito bancário e até questões do direito previdenciário. Peguei uma situação, mas foi uma situação que, desde o período que eu estava estudando para o OAB, eu estava na casa do meu tio e tudo mais, conheci uma pessoa lá que estava passando por dificuldade, falou dessa tentativa dela, falei, olha, se eu conseguindo passar na OAB, eu vou lhe ajudar. Tanto é que, ó, estamos esperando ainda respostas e tudo mais. Mas aí, gostei por um lado, mas obviamente, eu não peguei algo sozinha. Fiz parceria com outro advogado, previdenciarista também. É, mas nesse sentido, mas é só isso. Agora chega um direito trabalhista. Eu opto fazer, olha, tanto é que eu tenho a colega parceira na parte do direito trabalhista, passo para colega. Questão de direito de família, passo para colega também. Porque tem coisas que, querendo ou não, não valem o desgaste. E para te pegar uma situação e não fazer algo direito, eu É. prefiro fazer algo bem feito, digamos assim. Aí pegar tipo, tudo e não. Sabe? E em relação à gestão de mídias sociais, tu consegue captar alguém com as mídias sociais? Tu ainda tá estabilizando nisso? Como é que funciona isso pra ti, essa divulgação e tal? Eu ainda estou estudando essa parte das mídias sociais, mas de vez em quando eu ainda faço a questão de uma publicação ali, ou ali, de vez em quando, algumas pessoas tiram uma dúvida, mas ainda estou caminhando nessa parte das mídias, de ficar divulgando. Estou pensando em fazer um perfil profissional, entendeu? Estou ainda pensando para ver se vale a pena mesmo, ou se eu continuo no meu mesmo organizo, mas ainda está na questão do estudo, entendeu? E como foi, o teu projeto de trabalho dentro da faculdade? E tu me falou que tu foi bem organizada, né? De realmente querer, mas tu também planejou a questão da carreira? Tu sente falta de que caso tu não tenha planejado? Porque tu falou também que como que. Meu Deus do céu, me enrolei aqui. Entrou querendo concurso público. Sim. Depois que foi para advocacia. Uhum. Então, como foi que tu estruturou? Deu tempo de estruturar antes de sair da faculdade? Tu sentiu falta? A pandemia atrapalhou? Como é que foi? Assim, o que eu sinto falta era ter pego mais um pouco de estágio. Assim, eu vejo assim, pô, demorei para pegar estágio e tal. Eu falei, não, mas eu retorno algumas lembranças. Eu fico, não, foi no meu tempo certo. Tem até aquela situação, tudo tem o seu tempo, não adianta tu querer atropelar as coisas, né? Mas assim, é, quando eu estava na faculdade, eu tinha a premissa, pô, eu quero ser delegada. Quero trabalhar na parte da parte da polícia e tudo mais. Só que assim, o tempo vai passando, aí eu vi algumas experiências, até recentemente, vi umas experiências na delegacia, eu tava até conversando com o José, eu fiquei, não, não quero mais isso não. Não sei, pensamento pode mudar daqui para amanhã, eu não sei o dia de amanhã, entendeu? Mas o meu foco hoje é seguir a questão da advocacia, se organizar, gerenciar o tempo e gerenciar as finanças. Até porque tem um mês que é bom, mas tem outro mês que não é. Tô fazendo curso nessa parte de finanças, porque tu precisa te organizar.
Entendeu? Porque a advocacia até então é o meu trabalho. Eu sou a minha empresa, digamos assim, né? É o meu negócio. Então eu tenho que me organizar para isso. Tanto é, estou estudando a parte das mídias, estou estudando a parte do financeiro, bem como me especializando mais na área. Entendeu? Estou fazendo cursos de prática na parte penal e é isso. Ai, amiga, que bom. Fico feliz em saber, inclusive, desejo boa sorte. Ai, obrigada. Dentro hoje da tua advocacia, o que que tu entende que pode vir a ser um diferencial? Como assim? Um diferencial pro teu trabalho, pro teu futuro dentro da área. Ai, deixa eu ver. Porque assim, eu, antes mesmo de começar a advogar, eu já estava estudando a parte do, da questão da advocacia, mas da questão do direito penal econômico, que é um subnicho do direito penal. Só que assim, tu tem ainda que entender as outras partes, o flagrante, a custódia, a audiência, até tu chegar nessa parte do direito penal econômico. Até porque eu vejo que aqui na cidade, não, creio eu, não sei exatamente, ainda não vi muito isso, a questão dessa área, mas é uma área assim que eu pretendo mais pra frente, entendeu? Creio que nesse sentido. Acho que eu preciso dar mais uma analisada, sabe? Mas é assim, eu acho que depois que a gente sai, a gente fica muito pra onde que eu vou, né? Também tem Exatamente. muito isso. É um grande desafio. Às vezes, nem sempre, para mim isso aconteceu. Eu acho que também por conta da questão da pandemia, porque eu já saí com a pandemia, né? Eu saí, Uhum. foi a nossa formatura, teve o carnaval em fevereiro, e aí em março Pandemia. fechou tudo. Eita. E aí teve aquele choque Uhum. de, meu Deus, e agora? Só que assim, gente, eu acho que, assim como todo mundo pensou, que ia ser um mês, dois, no máximo 3 meses ali, então tava tranquila. Eu fiquei muito tranquila Uhum. sobre isso, sabe? Sim. Quando eu vi que ia demorar pra passar, quando caiu a ficha de que ia demorar, de que não ia voltar do mesmo jeito, deu um desespero tão grande, eu tive que mudar os planos, então o que eu estava pensando, o que eu queria, como eu ia fazer, e foi muito desconfortável para mim. Entendo. Foi muito desconfortável sair de tudo aquilo que eu tinha planejado por anos, Uhum. porque em 5 anos não são 5 dias, você se planejou a faculdade para uma situação. Exatamente. Então, e ter que mudar, dar um 360 para uma situação que para ti é totalmente estranha, atípica, e as coisas que tu pensava em fazer progressivamente tu ter que fazer já, e foi muito estranho. E ainda tem que tudo foi realizado de forma virtual, ainda teve Uhum, isso, aí veio a questão de tu usar, querendo ou não, a questão do computador. Tipo assim, eu usava a questão do meu computador na época, ou era pro estágio, ou para algum trabalho da faculdade era muito pouco, a questão de Google Meet, essas plataformas. Nossa, e eu não sei se pra ti é assim, mas eu sou. A gente é da geração Z, né? sim. Nós somos Z. Só que eu vi, inclusive, uma outra pesquisa, não lembro agora o nome da mulher, enfim, dei um Google aí que eu acho que vocês vão encontrar. De uma pessoa, uma cientista falando que tem a geração Zillennium, Tá aí. que, desculpa, que pega o final dos Millenniums e o Uhum. início da geração Z. Que foi já realmente onde eu nasci, eu sou de 98, né? Tu é de quando? 98 também. Então, e pega isso porque eles são muito novos Uhum. pros millennials, mas são muito velhos pra geração Z. Tá aí, ó. E aí é um choque ali, por exemplo, eu, Sabrina, muito embora goste de acompanhar a parte online, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, não gosto de TikTok, deixa aqui minha nota aqui, nada a ver. E pra mim sempre vai ser Twitter, nunca vai ser X.
Mas eu tenho um negócio assim com redes sociais para trabalho, para algumas coisas que parece que ainda empatam, sabe? Algumas situações. Sim. Apesar de saber que é necessário não ser contra. Não Uhum. é uma questão de ser contra, mas mas é alguma coisa em mim que parece assim que não deixa andar, que é Trava. muito estranho, que trava, que não. Não Eu entra. lembro como é que era um negócio que a minha mãe fala que. Enfim, tem uma história lá do amigo dela como é que é. Não perplexa direito esse negócio, não perplexa direito esse negócio. Quer dizer, não entra na cabeça. Sim. E não sei. É, Olha, você falando da questão do TikTok, eu acho que foi ano passado, já final do ano que eu baixei. Eu não usava muito pouco, meu Deus. O meu negócio era só dar uma olhada no Instagram e é isso. E o pior, não é nem isso. O pior pra mim é que eu ainda trabalho com trabalhos voluntários com redes sociais. Sim. Por conta de igreja, enfim. Até aqui o próprio podcast. É, e no caso, não, trabalho voluntário, mas, enfim. Mas a gente tem trabalhos que quando é pros outros eu consigo fazer tranquilo. Agora, quando é pra mim, É algo tem um que fica negócio meio. que não vai. Eu acho que eu estava com essa mesma situação. Por isso que eu fiquei, não, eu tenho que dar uma estudada em redes sociais. Porque, querendo ou não, é uma parte do profissional, digamos assim, que fica ali. Muita gente. Enfim, é uma parte. Eu falei, não, eu tenho que dar uma estudada nisso. Eu tenho que saber um Uhum. pouco mais para começar a fazer publicações e tudo mais, gerir o meu Instagram nesse sentido. Você falou a questão do voluntário, né? Eu lembrei que, assim, na faculdade eu também fazia parte de uma. De, de, de uma. Como é? Da trupe jurídica. Que era. Só fazia parte de alunos e era totalmente voluntário. Eu acho que a trupe jurídica também me ajudou muito a questão do profissional. Na época, eu era muito tímida. Ainda sou, mas eu era mais, entendeu? E assim, fez eu ver muitas coisas com outros olhos, entendeu? A questão até mesmo de falar em público foi muito bom, entendeu? E conhecer outras pessoas, que era a junção eu creio que na época era só as três universidades, o FOPA, a UBRA e o NAMA, era, né? Era a junção dos alunos das três universidades que criou a trupe jurídica, mas foi também muito bom. Tanto é que, na época, o nosso primeiro evento jurídico, que também a gente precisava arrecadar fundos, não era fazer ações sociais, mas precisava também, então começou na Ubra fazer eventos jurídicos, tanto é que a Ubra abraçou também a trupe jurídica, então foi muito bom, na época da faculdade, fazer parte ser voluntária também. Amiga, a gente já tá caminhando pro final do podcast e aí eu te peço para deixar algum conselho para quem tá acompanhando a gente nesse episódio. O que que tu diria para alguém que tá entrando na faculdade, para quem tá saindo da faculdade, o que esperar da advocacia ou, enfim, do que escolher fazer, né? Assim, na universidade tem a disciplina. É difícil você ter disciplina, mas quando você tem um objetivo, você consegue. Seja resiliente. E essa resiliência vale para o período da faculdade, também vale para o pós-faculdade, que é o estudando para o OAB, e para a advocacia. Você tendo um objetivo, você consegue fazer o que você quer, mas tem que ter a disciplina também, entendeu? Na universidade, seja faça o que der ajudar a fazer. Tem a questão agora das ligas, participe, seja participativo na universidade. E na advocacia, quanto mais a questão da disciplina, do objetivo, da onde eu quero chegar, é difícil, não é fácil. Tem a questão da advocacia autônoma e da advocacia que eu sou associada. Mas nenhuma é fácil. Têm seus altos e baixos. Mas a partir do momento que você tem um foco, que você é persistente, principalmente, você consegue subir de degrau em degrau e conseguir chegar onde você quer.
Amiga, muito obrigada por ter Obrigada. aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no YouTube, de acompanhar a gente lá no Instagram e de não perder nenhum episódio. Caso você esteja curioso em relação aos outros conteúdos que a gente já colocou por aqui, dá uma olhadinha. A gente tem vários episódios aqui para você assistir com a doutora Laura Cajado também, que foi aqui o primeiro escritório que a Yasmin estagiou. Foi Tem com a com doutora ela. Soraya, tem com o doutor Alexandre, tem com o doutor Ítalo, e assim vai. Tem muito podcast por aqui para tu aproveitar bastante, tá bom? Então a gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau.